Uma princesa de um pequeno reino possui uma habilidade incomum. Ela pode ver a porcentagem de chance de alguém querer ficar com ela, mas depois de usar o seu poder para fazer algo que não devia, ela é condenada à fogueira. Contudo, quando seu corpo começou a ser envolvido pelas chamas, suas orações desesperadas foram ouvidas e algo estranho aconteceu, e depois disso, ela agora vai utilizar uma habilidade bem estranha para fazer os príncipes lhe ajudarem com sua vingança. Oi, eu sou o Franco e sejam bem-vindos às historinhas do Franco. Bom, essa história começa com o Santo Graal sendo devolvido em segurança e entregue ao imperador do Império Link. Mas logo vemos que a nossa protagonista deveria ter roubado esse objeto. Porém as coisas não saíram como ela queria e ela acabou sendo capturada. Ela era uma espécie de espiã infiltrada para roubar esse tesouro sagrado. E foi por isso que a garota foi levada para uma execução pública, na fogueira. Maria de Darkuri é uma mulher de cabelos brancos que agora iria virar estampa de camisa. Enquanto o povo gritava e acenava suas mãos em alegria pela execução dela, Maria teve suas mãos amarradas em um poste. E, olhando para baixo, viu Luís ao lado de um homem. Esse homem agradecia ao príncipe por ter vindo direto do reino de Rutonia. Luís confessa que não tinha ideia de que sua ex-noiva cometeria um pecado tão grave e por isso ele pegou uma tocha de um guarda e foi até sua ex-noiva, dizendo que ele, como seu ex-noivo, assumiria a responsabilidade de se livrar dela pessoalmente. Contudo, mesmo amarrada, a garota podia ver que mesmo que ele quisesse matá-la, sua simpatia por ela ainda era imensa, chegando a 95 pontos. Luís sabia do dom de Maria, o poder de ver o afeto de outra pessoa por ela, era uma habilidade muito útil para uma espiã como ela. Ele reflete que ela queria roubar o Santo Graal para acabar com a guerra que assolava sua terra natal. E nesse momento, Maria estava completamente amarrada e tremendo de medo. Ainda assim, com a mesma voz trêmula, ela tentou perguntar o que ele estava fazendo ali. E nisso Luís disse: "Ué, eu dei você a eles, e eles me deram um Graal, e assim tudo ocorreu conforme o meu plano. Nós acabamos de te prender em uma armadilha que você nunca mais conseguirá sair." Nisso Maria diz: Como assim? Desde o início nosso relacionamento foi uma mentira? Você nunca me amou?" E com uma voz irônica, Luís rebate: "Eu te amei sim, afinal você foi muito útil para mim, como não posso te amar?" Então Maria olhou para ele com alguma esperança de que ele estivesse dizendo a verdade, mas com um sorriso louco, Luís se aproximou dela e disse: "Eu te amo, só que do meu jeito." E assim a simpatia de Luís subiu para 99. Ao mesmo tempo, Maria ainda não conseguia acreditar naquilo. Luís se aproximou dela e disse que a amava, mas logo depois jogou uma tocha aos seus pés para tacar fogo na madeira. E isso é porque ele a amava, e era justo por isso que ele tinha que purificá-la de seu pecado antes que o fogo atingisse Maria. E nesse momento, o príncipe do reino de Rutonia diz: "Olha, eu vou te mandar a real, antes que tu vás de Vasco. Eu sei que vai ser solitário para você morrer sozinha, mas não te preocupa. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Vou pegar aqui minha bolsa, um momento. Pois é, está vendo esses cabelos aqui? São os cabelos dos membros da tua família, eles já estão lá te esperando do outro lado, então relaxa aí que tu não vais sozinha." Maria imediatamente percebeu que o cabelo pertencia ao seu pai, sua mãe e seu irmão Alain, e que Luís matou todos eles. E para piorar, ele ainda estava lá sorrindo, e ainda por cima disse que seu irmãozinho de apenas 11 anos, estava chorando, implorando para ser poupado. Mas ele não só matou sua família, ele também matou todas as criadas que admiravam Maria. Matou os cavaleiros que juraram lealdade a ela e também se livrou de sua babá favorita. Ele disse que ela gritou e lutou até o fim, dizendo que Maria não era culpada de nada, mas mesmo assim ela serviu de alimento para um leão faminto. Maria ainda não podia acreditar nas palavras do seu ex-noivo, porque essa babá era a pessoa mais querida para ela. Só que nesse momento, o príncipe diz que reuniu todas as pessoas que ela amava e os ajudou a virar estampa de camisa, porque essa era a forma de demonstrar que ele a amava. Ele também disse que estava feliz que sua dinastia e todo o seu país havia acabado, mas ele não queria que Maria ficasse triste ou preocupada, então fala que cuidaria das terras dela depois que ela fosse de base. Maria não estava apenas desesperada, ela estava furiosa, afinal esse cara tinha matado todos que ela amava. Mas, o estranho, é que mesmo apesar dele ter dito essas coisas horríveis, ela podia ver o quanto ele simpatizava com ela, já que seu número ainda estava em 99, indicando que Luís ainda amava. E que amor estranho, não acham? Realmente tem amor para tudo. Enfim, quando as chamas chegaram até ela, Maria já estava consumida pela raiva,
já que sua família, seus amigos e sua casa, tudo tinha sido tirado dela. E foi por isso que ela o amaldiçoou, esperando que se houvesse um Deus, ele lhe ouvisse. Desse modo, como última tentativa, ela tenta cortar a corda que prendia, esfregando ela contra a madeira, mas não funcionou. E de fato, ela não queria morrer, não queria que pessoas inocentes sofressem por causa dela. Maria continuou pensando nisso, refletindo que se ela tivesse mais uma chance, apenas mais uma chance para salvar todos, ela com certeza não a desperdiçaria. E o curioso é que de repente, depois desses pensamentos, o Santo Graal brilhou e um segundo depois, ela abriu os olhos, e viu alguém na sua frente, alguém a chamando de uma maneira familiar. Aquela era uma voz muito conhecida para ela, que estava perguntando se ela estava bem. E foi assim que Maria se deu conta que essa era sua criada pessoal, a Aia. E por isso que ela pulou da cama, surpresa e feliz, por ainda estar viva. Aia disse que Maria gritava alto enquanto estava dormindo, e por isso logo deduziu que ela estava tendo um pesadelo. Mas, Maria não ouviu e pediu a permissão para examiná-la, começando a tocá-la para ter certeza de que não estava sonhando e que estava mesmo viva. Maria não entendia como isso poderia ter acontecido, já que Aia deveria estar morta, mas agora estava bem na frente dela, bastante viva e bem. Enfim, ela percebeu que definitivamente não estava em sua terra natal e que esse era seu quarto no palácio do reino de Link. Bom, Aia perguntou se Maria estava bem, pois elas tinham vindo ao reino de Link para as festividades, já que a família real estava celebrando o 100º aniversário do reino, e por isso ela deveria estar 100%, causando uma boa impressão a todos. Então Maria perguntou quando seria a celebração. Aia apenas sorriu, afinal ainda não sabia se Maria estava mesmo bem, mesmo assim informou que a festa seria amanhã. E, foi nesse momento que Maria percebeu que acordou no dia em que chegou ao reino de Link. De repente, Maria pulou da cama e abraçou Aia, estando completamente feliz em vê-la, mas Aia não entendia o que estava acontecendo com Maria. A garota não conseguia conter suas lágrimas por estar viva, ao passo que lhe jurou que a protegeria, mesmo que isso custasse sua vida. No entanto, Aia disse que esse era o seu trabalho dela, o de proteger e cuidar da princesa do reino de Darkuri. Nisso, a sua serva disse: "Mulher, olha só, tu deve estar exausta da viagem, então vai descansar um pouquinho antes do baile, já que amanhã será um grande dia, pois todos os 5 príncipes do Império de Link vão estar no baile. Eu vou preparar uma roupa bem provocante, deixe comigo. Enquanto isso, vai descansar." Bom, um pouco mais aliviada, Maria abriu as enormes portas de vidro. Ela saiu na varanda e se lembrou de que teria que parar uma guerra contra seu reino. E foi por isso que Luís tinha convencido ela de ir ao baile para coletar informações sobre os 5 príncipes e assim roubar o Santo Graal para ele. Nesse momento, ela lembrou que da outra vez, agora seria o instante em que um pombo-correio do reino de Rutonia deveria vir até ela. E, de fato, logo um pombo-correio chegou com uma carta, e ao abrir a carta, ela leu que Luís esperava que ela se infiltrasse com segurança no reino de Link, e que ela não deveria revelar suas verdadeiras intenções. Espertinho, hein? A carta também dizia que uma vez que tivessem o Santo Graal, eles conseguiriam parar a guerra e só assim teriam um casamento com o que sempre sonharam. E depois de ler a carta, ela realmente não estava podendo acreditar que da última vez esse canalha tinha enganado dessa forma. Realmente ela era muito inocente. No entanto, mesmo que ela voltasse à sua terra natal, em Darkuri, romper seu noivado com Luís não seria tão fácil, então ela precisava pensar em um plano. Nisso, Aia retorna e Maria se virou para ela, pedindo ajuda para arrumar seu cabelo. Enquanto ela fazia isso, Maria refletiu que agora entendia que Luís não gostava dela, apenas necessitava de sua habilidade de ver as simpatias das pessoas, para conseguir o Santo Graal para si próprio. E só para constar, é por causa dessa habilidade que Maria tem olhos tão amarelos quanto o sol. E é justo com esse poder que agora ela tinha que conseguir que os 5 príncipes do reino de Link venham para seu lado, e assim acabar com a guerra. Além disso, ela decidiu continuar desempenhando o papel de espiã para Luís, fingindo que vai tentar roubar o Santo Graal como da última vez. Só que agora ela já sabe da traição de Luís, portanto dessa vez as coisas vão mudar. Ela quer acabar com Luís com suas próprias mãos. Ela disse: "Agora eu vou ter a minha vingança." Enfim, graças a Aia, Maria se sentiu bem melhor e já estava pronta para dar uma pequena voltinha pelo palácio. Enquanto caminhava pelo palácio, ela percebeu que tinha mesmo voltado no tempo. Nisso, ela estava passando pelo pátio onde os cavaleiros estavam treinando, ao passo que ia pensando em como precisava convencer Luís de que ainda estava do seu lado, ao mesmo tempo que precisava encontrar um aliado entre os 5 príncipes para fazer um tratado de paz entre eles e sua terra natal.
o reino de Darkuri. Maria tinha que escolher seu alvo principal. Então ela viu um príncipe de cabelos dourados estudando. Esse era o primeiro príncipe de Link, Sua Alteza, Alexander. Nesse momento, Maria se lembrou de antes de voltar no tempo, quando os guardas a tinham capturado, depois de serem informados pelo próprio príncipe Luís de que ela era uma espiã. Nessa época, o príncipe Alexander se aproximou deles. Naquele momento ele não parecia nem um pouco gentil ou amável com ela. Ele estava muito revoltado depois de descobrir que Maria era uma espiã, e talvez por isso ele tenha mandado ela tomar no meio do seu morango. Bom, agora ele estava ali em sua frente, praticando esgrima. E realmente ele era muito fodão, tanto que ele acaba vencendo o duelo e desarmando seu oponente. Mesmo assim, Maria apressadamente se virou para evitar o seu olhar, já que não queria lidar de novo com o cara que mandou ela tomar no meio do morango, como da última vez. No entanto, logo ele se virou e encontrou a garota com seus olhos, não desviando o olhar dela. Enfim, vamos parar um pouco com esse drama e falar de algo interessante. Que tal sobre o Império de Link, o país que domina o continente? Ele está comemorando seu 100º aniversário de existência. E por isso, esse ano, os embaixadores de todos os países se reuniram com o único propósito de casar com pelo menos um dos 5 príncipes desse poderoso império. Pois é, adivinhem só, o primeiro príncipe do Império de Link era nada mais nada menos que Alexander, que mesmo ainda criança foi considerado um mestre em assuntos militares, sendo visto como o próprio sol do Império. O segundo príncipe do Império de Link era Lester, que era um jovem calmo e tinha fama de gostar de mulheres bonitas, mas era muito mimadinho, e por isso acaba partindo os corações de muitas belezas de todo o continente. Já como terceiro príncipe de Link, temos Lucas, um cientista excêntrico que estava sempre mergulhado em suas pesquisas, principalmente sobre as plantas. O quarto príncipe, Kai, era dito como o diabo negro do Império e o mestre da espada que tomou as terras ocidentais. Mas apesar de seu título impressionante, ele tem um caráter muito bondoso. Bom, o quinto e último príncipe do Império era Elliot, um jovem misterioso que nunca apareceu em público sem sua máscara. E era considerado o mago mais forte de todo o continente. Enfim, quando os príncipes caminharam pelo tapete vermelho, Maria ficou de lado, pensando, todos eles são bonitos e habilidosos, mas qual príncipe seria o alvo mais fácil para mim? Ela então disse, pois é, eu costumava amaldiçoar essa habilidade, mas agora é diferente, com ela eu quero mudar o futuro de seus entes queridos. Eu juro que vou mudar tudo dessa vez. Enfim, logo a cerimônia de boas-vindas se encerrou, e em seguida, os convidados foram solicitados a seguir as instruções dos criados e não deixar o salão às pressas. Então Maria voltou para o quarto, lembrando que haveria um baile diplomático à noite. E só para explicar melhor a habilidade de Maria, a real é que se as pessoas atingissem 50% de simpatia, já estariam favoráveis a Maria. Sua família tinha mais de 60% de simpatia por ela. Mas para ganhar a confiança de alguém, sua simpatia tinha que ser de pelo menos 40%. Já um relacionamento amigável começava em 50%. Então, para colocar seu plano em ação, um dos 5 príncipes deve ter um percentual de simpatia entre 50% a 70%. Maria disse a Aya que também iria ao baile, e por isso a criada desejou que ela se divertisse no baile. E foi então que Maria encontrou o vestido que se adequava ao seu plano. Da última vez, ela foi informada sobre o Santo Graal pelo segundo príncipe, Sua Alteza Lester, que tinha sido atraído por sua beleza e educação, que no fim não conseguiu manter a boca fechada. Mas, descendo o corredor, Maria viu Lester novamente e logo percebeu que não era uma boa ideia focar nele, já que sua inconstância dificultaria manter uma simpatia estável, que foi uma forma diferente de dizer que ele era muito mimadinho. E para piorar, enquanto ela passava por ele, ela ouviu Lester sussurrando para as outras garotas ao redor dele. E ele chegou até dizer para uma delas que hoje à noite, deixasse a porta do quarto dela aberta, pois ele iria lhe usar. E ao ver essa cena, Maria se virou e decidiu não ir na direção dele. Só que o que ela não percebeu foi que Lester estava olhando para ela. Bom, depois que Maria saiu para a varanda, ela enviou uma carta por pombo-correio. Na carta, Maria escreveu que esperava que as relações diplomáticas entre Rutonia e Darkuri durassem até seu retorno e queria saber sobre a situação em Darkuri. Além disso, ela informou que ainda não tinha encontrado o Santo Graal, e estava tentando ganhar a confiança de um dos príncipes. Ao passo que também comenta na carta que estava com muito medo, pois ela sabe que qualquer passo em falso pode condenar seus pais a outra guerra com Rutonia. Contudo, de repente, ela foi interrompida com alguém gritando e lhe perguntando o que ela estava fazendo ali.
Se virando, Maria viu o príncipe Alexander. Ele percebeu que ela era a mulher que andava vagando pelo palácio e queria saber o que ela estava fazendo ali. Maria não teve reação, mas ela precisa se acalmar, já que não podia deixá-lo saber sua intenção. Então, Alexander a empurrou contra a parede e exigiu uma resposta. Maria ficou vermelha e respondeu que queria encontrar o príncipe Lester, pois ela estava ali para lhe entregar uma mensagem. Então ela entregou a mensagem a Alexander. Alexander começou a lê-la, mas o curioso é que nela só dizia que assim que viu o príncipe, ela percebeu que ele era seu destino e pediu para encontrá-lo naquela noite. Maria explicou que era apenas uma carta de amor e que ela estava envergonhada por isso, então pediu ao príncipe para não a olhar demais. Contudo, a mensagem principal estava escrita com tinta invisível, de modo que sem luz, ele não veria nada. Todavia, Alexander não conseguia imaginar ela com o Lester. E foi justo nesse exato momento que Lester se aproximou deles, pois ele tinha ouvido que a conversa era sobre ele. Nisso, Alexander entregou o papel a seu irmão, ao passo que questionou se essa garota estava mesmo esperando por ele. No entanto, Lester pegou a carta, dizendo que Alexander era muito enxerido, e que ele tinha descaradamente tomado a carta que era destinada a ele. Bom, enquanto Maria observava a conversa deles, ela refletiu que essa carta de amor era apenas uma distração, já que ela não esperava encontrar o segundo príncipe aqui, muito menos conversar com ele. Então Lester se aproximou de Maria e pediu desculpas por fazê-la esperar. E foi só aí que Alexander percebeu que ela realmente estava falando a verdade, que ela estava esperando seu irmão. Lester logo começou a dar em cima de Maria, dizendo que ela era muito bonita e que não conseguia tirar os olhos dela, e que fazia horas que ele a olhava discretamente. Alexander logo percebeu que ela estava de novo procurando um passatempo para a noite de hoje, alguém para ele dar uma bela de uma relaxada, mas Lester respondeu o que ele faria ou deixaria de fazer com Maria não era problema dele, ao passo que pediu para deixá-los sozinhos. Alexander se virou e se afastou apressadamente. E com isso, Maria conseguiu escapar das garras de Alexander, mas agora ela tinha outro problema: como ela iria se livrar de dar uma relaxada essa noite? E para piorar, Lester apontou para a carta e perguntou se esse papel era mesmo para ele. Maria disse sorrindo que estava feliz em conhecê-lo pessoalmente e que tudo o que escreveu na carta era verdade, mas a verdade mesmo é que sua carta não incluía o nome dele, então a carta poderia ter sido destinada a qualquer um dos príncipes. Maria decidiu dizer que estava tão emocionada que esqueceu de pôr o nome dele, mesmo sabendo que ele já estava acreditando em sua história. O príncipe questionou se era verdade que ela tinha se apaixonado por ele à primeira vista, como estava escrito na carta. Ela então disse: "Olha, eu vou ser sincera. Assim que lhe vi na cerimônia de boas-vindas, eu não consegui tirar os olhos dele. Eu só não cheguei junto, porque tinham várias mulheres ao seu redor, e eu achei que você já iria ficar com alguém essa noite, em seu quarto." Lester então disse que Maria deveria selar essa confissão dela com um beijo, dizendo que ela devia dar um beijo nele, ao passo que foi se aproximando dela e passando sua mão com carinho em seu moranguinho. Sua mão foi descendo, até que com um susto, a princesa se revoltou e foi contra esse toque. Mesmo assim, o príncipe Lester disse que ele mesmo poderia dar um beijo nela, e o resto, eles poderiam resolver mais tarde em seu quarto. Bom, do outro lado, Alexander estava prestes a entrar em seu escritório quando um gato preto apareceu. Esse gato logo se transformou no quinto príncipe Elliot. Ele perguntou para que Alexander precisava dele. Alexander então pediu para ele aumentar a vigilância sobre Lester e também verificar outro convidado. Elliot precisava verificar a princesa do pequeno reino de Darkuri. Segundo ele, ela estava prestes a se encontrar sob a calada da noite nos aposentos de Lester, para ambos darem uma relaxada. Porém, seu quarto ficava no terceiro andar, e ele achava isso suspeito, pois era no mesmo andar onde estava o tesouro deles. Ele disse que queria interrogá-la, mas Lester interferiu de última hora, dizendo que a princesa estava esperando por ele, para eles darem uma relaxada. Nisso, Alexander lembrou que todos os anos, no aniversário do Império, os ratos se infiltram para roubar seu tesouro do Império, o Santo Graal. E como príncipes do Império de Link, o trabalho deles é impedir qualquer indivíduo suspeito de roubá-lo. Coisa que Lester não faz, pois ele só pensa com a cabeça de baixo. Elliot acenou com a cabeça, de cima, e voltou a ser um gato, ao passo que Alexander disse que se ele descobrisse algo, deveria reportar imediatamente a ele. Bom, pelo que Alexander sabia, a princesa Darkuri já estava em um relacionamento com o príncipe do reino de Rutonia. Ele lembra como Rutonia tinha ajudado o reino de Darkuri de todas as formas possíveis, mesmo em sua situação precária,
E ainda assim essa mulher ainda ousava ter casos à parte, traindo seu benfeitor para dar uma relaxada com Lester. Enfim, nesse ponto, Maria, que estava parada perto da janela, ela já tinha percebido que esse príncipe estava claramente brincando com ela, mas ela também não tinha intenção de ceder a ele. Então ela o esbofeteou por ser tão descarado com ela. Afinal, não se deve tocar no moranguinho de uma mulher. Anotem aí, rapaziada, que fique de lição para vocês. Mesmo vocês sendo um príncipe, vocês não podem fazer isso. Contudo, o intrigante é que Lester até gostou do fato de ela estar agindo assim. Ele gostou de levar um tapa, e não só isso, Lester estava muito empolgado, para não dizer outra coisa mais dura, e por isso seu nível de simpatia subiu. Lester perguntou se ela não deseja ele. E nisso Maria disse: "Olha, não é que eu não deseje ou goste de você, só não vou tolerar ser tratada como as outras garotas que você relaxa toda noite." Ela se aproximou dele com uma cara bem provocante, ao passo que colocou a mão no pescoço do príncipe, destacando uma marca de chupão que ele tinha no pescoço. E foi nesse momento que Lester percebeu que ela queria um tratamento especial. E se ela queria isso, então toma. Ele pegou a mão dela e a pressionou contra a parede, lhe dizendo para ela tratar de responder ele logo. Ele queria entender o que ela estava fazendo ali de verdade, pois o seu quarto não fica nesse andar. Então como ela pretendia entregar aquela carta aqui? Bom, a verdade é que Maria tinha lido os lábios de Lester na cerimônia, descobrindo que ele pretendia se encontrar com outra naquela noite, e assim queria criar um álibi para si mesma com base nisso, mas não saiu como planejado quando ele apareceu. Ela estava nesse andar para tentar achar o Graal, mas acabou achando 2 príncipes. Enfim, tentando se sair dessa situação, ela diz a Lester que estava ali, pois pensou que encontraria ele ali. No entanto, Lester disse que seu quarto ficava em outra parte do palácio. Então por que ela estava ali? Nisso, Maria apontou para janelas atrás deles e explica que queria visitar seus aposentos para entregar uma mensagem, mas tinha medo de não o encontrar lá, pois ele poderia estar com outra em outro lugar. Então ela veio aqui porque essa varanda tinha vista para a janela de seu quarto. E quando a luz se acendesse em seu quarto, ela iria até ele. Mas para Lester, isso soou como uma mentira perfeita, perfeita demais. Então ele decidiu perguntar o que ela faria se ele estivesse com uma garota no quarto, mas ela apenas disse que teria muito azar, que teria que relaxar sozinha hoje, sem ele. E ao ouvir isso, Lester ficou confuso, tanto que afrouxou o aperto em seu pulso, e decidiu colocar o braço ao redor dela, dizendo que queria falar sério agora. Lester estava tão próximo, que Maria até conseguia sentir algo crescendo próximo à sua babona. Ele falou que não era um tolo e percebeu que ela precisava de algo dele, então estava disposto a ajudá-la, mas é claro, em troca de sua cooperação. Naquele momento, ela ficou confusa, não entendendo para que ele precisava da sua cooperação. E quem entendeu, entendeu. Enquanto isso, no escritório de Alexander, Elliot lhe trouxe um dossiê que tinha coletado sobre a princesa de Darkuri e o príncipe do reino de Rutonia. Nele dizia que a princesa Maria estava noiva do príncipe Luís, do reino de Rutonia. Alexander achou Maria uma tremenda malandra, pois ela estava noiva e ainda assim flertando com Lester, e a essa altura, sabe-se lá o que mais. E devido a isso, Alexander ordenou que trouxessem Maria até ele, e dependendo de suas respostas, ele decidiria se ela deveria viver ou não. Nesse momento, Alexander notou que Elliot estava usando a máscara de invisibilidade, um de seus tesouros nacionais. O quinto príncipe logo trata de explicar que o império prosperou através da comunicação com outros países em troca de tecnologia, e por isso eles têm esses tesouros tão bons. Contudo, o primeiro príncipe disse que a paz era de suma importância para seu império, mas nem todos queriam a paz tanto quanto eles. Logo depois houve uma batida na porta. Era Maria que logo entrou no escritório. Maria ficou em frente à mesa de Alexander e ele disse como na noite anterior Maria tinha dito que queria dar a Lester uma carta de amor. Ele queria saber se isso era mesmo verdade. Maria confirmou que esse era o caso, mas então ele mostrou o dossiê sobre ela, dizendo que ela era princesa de Darkuri, que estava noiva do príncipe do reino Rutonia, Sua Majestade Luís. Maria ficou surpresa que ele tivesse conseguido essa informação tão rápido, já que seu noivado com Luís nunca tinha sido oficialmente divulgado. E de fato, ela nem mesmo teve tempo de se justificar, já que Alexander continuava lhe pressionando. Alexander continuava dizendo que ela estava com um pé no casamento e ainda ousava flertar com o segundo príncipe do Império de Link, e por conta desse comportamento grosseiro, ele pensou em impor sanções ao seu reino. Maria estava bem ciente das consequências.
Então Alexander disse que se ela estava planejando seduzir Lester a mando do príncipe Luís, ele teria que interromper suas tentativas aqui e agora. E no mesmo instante ele agarrou seu braço e perguntou se ela tinha algo a dizer sobre isso. Contudo, no mesmo segundo, Lester entrou no escritório e perguntou como Alexander ousava tratar uma princesa tão rudemente. Ele caminhou e puxou Maria para si, ordenando que seu irmão a soltasse, mas Alexander agarrou o pulso dela de novo e disse ao irmão para não o impedir de fazer seu trabalho. Mas Lester questionou qual era o trabalho de seu irmão. Nisso Alexander explicou que essa mulher era suspeita de ser uma espiã, e que ela poderia até enganar seus sentimentos em troca de informações para seu noivo. Lester soltou apenas uma leve risada, dizendo que Alexander era imaturo, pois mesmo que sua amada estivesse noiva de outro homem, isso não interferia no amor deles. Isso nunca impediria eles de dar uma boa relaxada. Ao ouvir isso, o primeiro príncipe ficou muito irritado, achando que seu irmão não sabia do que estava falando. Lester também disse que mesmo que ele fosse de sua família, ele não toleraria aquele tratamento grosseiro com sua dama. Mas Alexander respondeu que ela estava atualmente sendo interrogada por ele. E por isso ele não deveria se intrometer. Afinal, ele era o primeiro príncipe. Bom, enquanto eles discutiam, Maria achou melhor ficar fora da conversa. Mesmo assim, Alexander disse que não deixaria Lester levá-la embora dessa vez. E ao ouvir isso, Maria ficou indignada com esse tratamento. Então ela puxou sua mão e perguntou como ele ousava tratá-la como se ela fosse algo a ser levado embora. Quando ela puxou sua mão, Alexander ficou apenas com sua luva. Nisso, Maria e Lester se viraram e saíram de seu escritório. Ele estava irritado, totalmente furioso, quando do nada uma máscara dourada apareceu no ar. Era Elliot, que disse que ele deveria se acalmar, já que se os perseguisse, ele atrairia atenção desnecessária. O que de fato, eles não precisavam naquele momento. Mas Alexander sabia que tinha algo errado ali, e por isso ele pediu a Elliot para segui-los. E ele concordou sem questionar. Enquanto isso, Maria e Elliot estavam subindo a grande escadaria, e foi aí que ela percebeu como quase tinha sido exposta. Contudo, esse agora era o menor de seus problemas, pois agora até Lester também poderia ser suspeito de ser um espião. Lester, se aproveitando da ocasião, se virou para ela e disse que, já que elas eram suspeitos de espionagem, eles deveriam discutir os detalhes de sua cooperação o mais rápido possível. Nisso Maria se lembrou da noite anterior, quando ela tentou perguntar a Lester que tipo de acordo ele queria fazer com ela, mas ele disse que não poderia falar naquele momento pois um de seus irmãos poderia estar espionando eles. E por isso, eles dois só poderiam conversar em seu quarto. E aí, o que acham? Espertinho ele, né? Bom, o curioso é que os dois não tinham vindo apenas para o quarto dele, mas sim para seu palácio de hóspedes privado, já que aqui não poderiam ser perturbados. Ainda assim, o segundo príncipe diz que eles ainda não deveriam subestimar seu irmão mais velho, que era como um cão raivoso, pois se ele visse uma fraqueza, ele se agarraria a ela e não a largaria até o fim. Então Lester a levou para o quarto e sentou ela na cama, fazendo Maria dizer assustada, que não tinha feito nada. Em seguida, acredite se quiserem, Lester a derrubou na cama, chegando bem perto da sua meladinha e disse para Maria que ainda não tinha feito nada. Ao passo que deu umas mexidas suspeitas e exclamou que não se importava se ela era uma espiã ou não, pois ele apenas precisava de uma aliada inteligente. E quem sabe algo a mais, se ela quiser é claro. Então Maria perguntou o que Sua Alteza estava planejando, e foi logo dizendo que se ele não a tratasse como igual, ela não poderia ajudar ele. Só que Lester diz que achava que as mulheres gostavam de serem desiguais aos homens, que gostavam de serem obedientes e submissas, principalmente onde eles estavam deitados. Mas, para surpresa do príncipe, do nada, Maria virou ele na cama, e disse, eu não sou como as outras mulheres, e que logo você vai se surpreender com o que posso fazer. Contudo, logo ela refletiu que errado provocar ele dessa forma, já que seu quociente de simpatia não era alto o suficiente para isso. Mas então ele sorriu e disse que ela realmente era uma dama incrível, e logo seu nível de simpatia também subiu para 6%. Assim, Maria perguntou como ela poderia ajudá-lo, e então Lester lhe disse que haveria um baile essa semana, e ele queria que ela fosse com ele. Sem entender nada, Maria estava muito confusa. Ela disse, como assim, só isso? Você quer apenas isso? Isso era bem simples, e por isso ela não entendeu nada. Mas, então ele acrescentou que no baile queria apresentá-la como sua noiva. Isso fez Maria perguntar por que ele queria fazer isso, mas ao mesmo tempo, ela pensou que se ele fizesse um pacto de paz com Darkuri, ela concordaria com qualquer coisa.
Ela também disse que gostaria de saber a razão para ele querer isso, e que jurava em nome de sua família que não contaria sua história a ninguém. Bom, sentado em uma pequena mesa, Lester contou a ela que ele realmente tinha se apaixonado há muito tempo, mas que ela tinha morrido por causa dele. Em um dia, ele foi caçar junto com seus amigos, o que era um evento bastante comum. Mas quando estavam voltando ao palácio, eles foram atacados por assassinos de outro reino, e durante a luta ele caiu de um penhasco e perdeu a consciência. E ele ainda teve muito mais sorte que seus amigos. Mas nesse momento Maria só conseguia se perguntar por que ele começou a tirar seus trajes no meio da conversa. Maria já estava muito preocupada, achando que agora não teria jeito, sua molhada já era. E nisso, vemos Lester tirando o casaco, ao passo que vai desabotoando a camisa, e explicando que toda vez que contava a história ninguém acreditava nele, mas ele tinha uma prova irrefutável daquele ataque em seu corpo. Maria começou a ficar vermelha, achando que ele queria era outra coisa, e eu sei que você pensou, eu pensei e todo mundo pensou. E foi por isso que Maria disse que acreditava nele. Ainda assim Lester virou as costas para ela, e ela viu duas longas e grandes cicatrizes que se estendiam do ombro esquerdo até quase o meio das costas dele. Lester disse que poderia ter morrido naquele dia infeliz se não fosse por uma garota chamada Lily, que tirou ele dali. Na casa de Lily tinha uma pequena mesa onde toda a família dela de 8 pessoas jantava, incluindo ele. Aquela era a primeira vez que ele comia em uma mesa onde toda a família estava reunida, e apesar de todos os inconvenientes, o momento ficou claramente impresso em sua memória. Maria perguntou se ele tinha parado de visitar Lily, depois de sua recuperação. Lester apenas acenou com a cabeça. Então Lester teve um flashback, lembrando de como era estar na casa dela, e de como era aconchegante. Mas, Lily achava que era apertada e barulhenta, afinal era uma casa-família. Ela estava fazendo uma comparação da casa dela com o Palácio Real. Lester sentou com os irmãos dela e disse que estava muito feliz em estar lá, já que estava cansado de seus irmãos arrogantes e pai indiferente. Então ele sugeriu a Lily que o príncipe levasse uma pequena garota para passear enquanto ela cozinhava o jantar. Só que ela logo questionou se não era difícil para ele fazer isso tudo sozinho, e também seria rude da sua parte sobrecarregá-lo com seus irmãos. Mas Lester gostava de passar um tempo com os irmãos dela, e também queria ajudá-la com os afazeres. No fim, Lily concordou em aceitar a ajuda de Sua Alteza, então Lester disse que ela não poderia tratá-lo por seu título, mas apenas pelo seu primeiro nome, e foi por isso que Lily disse que ele era muito gentil com eles. Bom, depois de alguns dias, como ele já estava melhorando, e uma grande festa estava se aproximando, Lester convidou Lily para ir com ele até o castelo. Mas, quando foram se encontrar no outro dia, ele a achou morta. Nisso, Maria perguntou horrorizada, quem teria ousado matá-la? Lester respondeu imediatamente que a única pessoa capaz de uma atrocidade como aquela era a sobrinha do rei, Carla. Bom, Maria tinha ouvido como ela tinha sido indicada para ser a noiva de Lester mais de uma vez. Contudo, para ela fazer algo assim seria muito estranho, isso estava além de sua compreensão. Nisso, Lester contou a ela que Carlo tinha seguido uma vez, dizendo que o dia da memória estava chegando e ela queria ir à festa com ele, mas Lester recusou, dizendo que já tinha prometido ir com outra pessoa à festa, que no caso era Lily. Carla estava muito apaixonada por ele, então ficou muito ciumenta e pensou que o tinha perdido. Ela fez isso apenas por ciúmes e essa era toda a sua razão. Maria não podia acreditar que a vida de alguém pudesse ser interrompida por tão pouco assim. E de fato, Lester não sabia porque ela estava obcecada por ele, mas depois daquele incidente, ela nunca mais o deixou em paz por um dia sequer. O rei não reagiu ao comportamento estranho dela, já que ele não se importava. Carla deixava marcas de batom em suas roupas e roubava suas coisas, mas seu pai estava convencido que eles se casariam no futuro, então mandou foi logo Lester dar umas lapadas no morango dela. Além disso, Carla era a sobrinha favorita de seu pai, e ele também tinha um relacionamento incrível com o pai de Carla, seu irmão. Por causa disso, ninguém jamais pensou que ele poderia se casar com alguém que não fosse ela. Então Maria percebeu que ele precisava dela para romper seu noivado com Carla, mas aparentemente era arriscado fazer isso, ainda mais agora sabendo do temperamento ciumento dela. Tão tal, que toda vez que ele propunha esse plano às suas amantes, elas relutavam em ajudar, já que sabiam que ele estava noivo de Lady Carla e todas sabiam que não deveriam cruzar o caminho dela. Mas, o interessante é que Lester não teve tempo de terminar a história, pois Maria logo concordou. Maria sabia como assustador era estar com alguém literalmente obcecado, então ela iria ajudar ele, afinal, aquela mulher louca tinha tirado o amor da vida de Lester, e ela realmente poderia acabar na mesma situação.
Contudo, como ela já tinha morrido uma vez, o que seria morrer mais uma vez, não é? Faz sentido. Enfim, aqui percebemos que Lester não estava brincando com os sentimentos daquelas mulheres, ele estava apenas procurando uma aliada. Maria também ficou surpresa ao ver que o nível de simpatia dele subiu imediatamente para 14%. Ela começou a pensar que tinha escolhido o aliado certo. Lester então tratou de perguntar se ela sabia que não teria amor nenhum esperando por ela nesse casamento, porque ele só queria se libertar das correntes de Carla. Maria entendeu isso, mas também tinha uma condição. Ela queria que ele fizesse um pacto de amizade e proteção com o Império de Darkuri, pois ela também tinha aqueles que queria proteger. Para Lester, aquele era um pedido justo, e se o baile ocorresse bem, ele imediatamente protocolaria um documento de proteção. E assim eles fizeram um pacto. No entanto, Lester alertou a Maria que, depois do anúncio de noivado, Carla tentaria se livrar dela. Então eles tinham que ser muito cuidadosos, e ela tinha que ficar perto dele sempre, e quem entendeu, entendeu. Contudo, Maria não achava que ela faria isso de novo. Então, logo depois, ele a pegou e a girou, não acreditando que Maria tinha mesmo concordado com o casamento, sem temer por sua vida. Maria disse que seria pior para Carla se ela tentasse contra sua vida, já que ela era uma princesa de um pequeno país. Pois, se alguém ousasse prejudicá-la, haveria um brutal conflito militar, o que com certeza o Império de Link não precisava nesse momento, então seria tolice matá-la sabendo de suas origens. Maria já tinha uma ideia, mas ela precisaria de um novo vestido e de joias para ela. Ela explicou a Lester que Carla é uma mulher bonita, mas muito temperamental, e que eles poderiam se livrar dela, pressionando seus pontos fracos. Lester entendeu e disse que o baile seria realizado em uma semana, então ele teria tempo para preparar tudo até lá. Ele pediu para Maria não deixar o território de sua casa de hóspedes, já que ela não deveria esquecer que Alexander ainda suspeitava dela. E se ela deixasse a casa, ele tentaria detê-la de novo. Maria percebeu que ele não descansaria até tirá-la de lá. Lester também disse a ela para não se preocupar, pois ele não deixaria seu irmão pisar ali. E se ela quisesse dar um passeio, ele ficaria feliz em lhe fazer companhia. Então ele se despediu e saiu de seu quarto. Maria se sentou e escreveu uma carta, dizendo que o assunto tinha avançado e para cumprir com o plano, ela tinha concordado com um falso noivado com o príncipe Lester. Então ela avisa que assim que soubesse mais, ela informaria Luiz. Depois de terminar de escrever a carta, ela vai para a varanda, pensando em como precisava ser honesta e reportar tudo para Luiz, até que o pacto de dela com Lester se tornasse oficial, afinal, ele saberia do noivado de qualquer maneira. Desse modo, quaisquer segredos desnecessários levariam a suspeitas desnecessárias. Naquele momento, um pombo-correio voou e ela prendeu uma mensagem em sua pata. De repente, o vento soprou e o quinto príncipe Elliot e o primeiro príncipe Alexander apareceram na frente dela. Ela ficou preocupada que eles vissem ela enviando a carta. Alexander disse que sabia que ela estava noiva de outra pessoa e quando ela viu que o pombo não tinha voado ainda, decidiu desviar a atenção dele para ela, caindo nos seus braços e dizendo que se sentia mal. Mas Alexander notou que o pombo tinha algo amarrado na pata, só que aí ela se enroscou nele mais ainda, o distraindo. Só que ele não era bobo nem nada, e rapidamente percebeu isso. Então, agarrando suas mãos, ele tirou o cinto e amarrou as mãos dela. Eita! Contudo, nesse exato momento, o pombo finalmente foi embora. Ufa! Depois disso, Alexander ordenou a Elliot que os levasse para seu escritório. Agora, eles finalmente poderiam conversar sem seu irmãozinho irritante. Então ela se sentou na cadeira com as mãos amarradas e disse com uma voz indignada que era princesa do reino de Darkuri, perguntando que direito eles tinham de mantê-la à força naquele lugar. Todavia, agora não tinha mais como ela evitar falar com ele. Bom, Alexander disse que se ela fosse inocente, ele a deixaria ir rapidamente. Maria sabia que ainda não tinha nada com que se preocupar, mas também sabia que se baixasse a guarda por um segundo, seria acusada de novo e seria executada. Então ela tramou um plano. Ela não esperaria que ele a interrogasse, mas sim atacaria ele primeiro. Maria se virou para Sua Alteza e disse que se ele queria ficar sozinho com ela porque tinha sentimentos por ela, ele poderia apenas pedir. Não precisava amar a ela, nem nada. Alexander ficou constrangido com a ousadia dela, realmente sem entender de onde ela tirou tudo isso. Ao mesmo tempo, Maria ficou surpresa com a facilidade com que ele perdia o temperamento. Maria ficou vermelha, dizendo que era a primeira vez que um jovem amarrava ela contra sua vontade e ainda por cima arrastava ela para seu escritório.
Ela disse que tinha ficado um pouco empolgada, ao passo que sugeriu algumas coisas que não vou nem comentar aqui, mas Alexander negou, dizendo que só fez isso para mantê-la fora do caminho. Que não queria relaxar com ela, nem fazer nada com sua molhada. Maria, com um tom debochado então, questionou o que as pessoas pensariam se soubessem que o primeiro príncipe estava arrastando lindas damas para seu escritório contra a vontade delas. Maria decidiu continuar pressionando, até que ele cedeu e a mandou sair do escritório por conta própria. Ela apenas observava constrangido, ao passo que Alexander começou a desamarrar suas mãos, dizendo que não tinha outra escolha. Só que no momento em que ele se inclinou em direção a ela fez ele tropeçar. Então ele caiu sobre ela, ficando bem perto mesmo. Maria decidiu zombar dele por ser insistente, perguntando se ele queria mesmo possuí-la a todo custo, tanto que literalmente a roubou. E ainda por cima fazendo isso, encoxando ela. O primeiro príncipe já estava explodindo com constrangimento, mas Maria continuou, e disse: "Bom, já que eu sou uma espiã suspeita, por que ainda não me interrogou? Eu sei, não precisa me dizer, no fim, Sua Alteza só queria minha atenção." E, sem mais, sem menos, ela se levantou de sua cadeira e sentou no colo dele. Pois é, ela fez isso mesmo, na cara dura, se é que me entendem. Dura mesmo. Naquele momento, Alexander não entendeu o que ela estava fazendo e logo olhou para Elliot, pedindo para ele não sair. Maria, sarcástica, perguntou brincando se Sua Alteza queria que a relaxada deles tivesse uma plateia. Alexander não aguentou a pressão, ordenando a Elliot que a levasse de volta imediatamente. Nisso, ele finalmente desamarrou suas mãos, mas como toque final, ela se aproximou dele e disse que se ele queria tanto que ela fosse uma espiã, ela seria sua espiã particular. Mesmo que ela seja apenas uma princesa, ela toparia tudo por ele. Contanto que, da próxima vez eles conversassem escondidos, sem plateia, pois ela queria dar algo pessoal para ele. Elliot, vendo toda aquela cena, não sabia onde meter a cara, e por isso levou Maria de volta no mesmo segundo. Alexander não teve nem mesmo tempo de responder. Ele olhou para Elliot, e pediu para não ser mal interpretado. Ele disse que isso tudo era um mal-entendido, e a verdade é que ele suspeitava dela, e foi por isso que ele teve que amarrá-la. Ele não queria fazer isso para relaxar com ela, nem ver a sua molhada. E de fato, era surpreendente que o estrategista militar e o primeiro general do Império de Link estivessem tentando relaxar com uma dama força, ainda mais amarrada. Elliot decidiu que seria melhor deixar Alexander sozinho, apesar de ele não entender por que isso era tão necessário. Elliot disse que ele estava vermelho, então ele achou que deveria se acalmar um pouco antes de continuar em seu trabalho. Então, olhando no espelho, ele percebeu o que seu irmão estava lhe dizendo. Eles notaram que tinham perdido a princesa de novo, mas dessa vez decidiram apenas observá-la. Então Alexander saiu para seus afazeres e Elliot ficou em seu escritório, indo até o espelho, pensando se eles ficariam a sós mais uma vez. Ele não acreditava na audácia de Maria. Quem era essa garota? Será que ela estava tentando relaxar com Lester e com Alexander ao mesmo tempo? O que ela queria de verdade? Qual era o seu objetivo? Enfim, Maria reapareceu na casa de hóspedes de Lester e assim que ele chegou em casa, Lester queria discutir algo com ela, mas quando viu as marcas em seus pulsos, correu até ela e perguntou o que tinha acontecido. Maria não sabia se deveria contar a ele que seu irmão mais velho a tinha tratado de forma tão desrespeitosa, invadindo literalmente sua casa. Enquanto ela pensava nisso, Lester achou que ela tinha sido proibida de contar, mas Maria rapidamente respondeu que ninguém a tinha proibido. Então ele disse que se Maria não contasse, ele não poderia mantê-la segura, nem mesmo dentro das paredes de sua casa. Maria tinha que contar a ele que tinha sido raptada, mas não especificou que foi Alexander. E para piorar tudo, no fim, ele disse que agora ela dormiria com ele. Apesar de Maria não entender por que tinha que fazer isso, ele foi logo dizendo que tinha uma cama bem grande e eles poderiam facilmente estar nela juntos. Sem se pegar. Ele continuou dizendo que ela provavelmente foi raptada por seu irmão mais novo, Elliot, já que ela estava em conluio com Alexander, e de fato ele poderia fazer isso de novo. Mas se ela estivesse por perto, ele poderia protegê-la, ainda mais se ela tivesse em sua cama. Fora, que ele certamente não iria encostar em uma dama sem seu consentimento expresso. Desse modo, Maria acabou nessa situação. De manhã, ela acordou em seus braços, com ele dormindo pesado ao lado dela. Ela tentou acordá-lo, pois assim já era demais, mas então percebeu que ele estava tendo um pesadelo, que obviamente era sobre aquela garota, a Lily.
Provavelmente ele ainda era atormentado pela culpa de não conseguir manter a única pessoa que se importava segura. Maria realmente sentiu muito que ele tivesse que passar por aquele pesadelo sozinho. Contudo, em seguida ele murmurou o nome Ben, fazendo Maria se perguntar se ele não estava sonhando com Lily. Até que de repente ele se mexeu e, quando alcançou, se aproximou de Maria e deu uma bitoca agradável. Maria não aguentou e começou a sacudir Lester para acordá-lo. E quando ele finalmente abriu os olhos, não pôde entender o que tinha acontecido. Maria disse com um olhar descontente que ele era muito pegajoso e apontou para seu pescoço. Quando viu a marca, ele se desculpou com ela, ao passo que explicou que estava sonhando correndo atrás de um grande cachorro chamado de Ben, que vivia na casa de Lily. Enfim, pouco depois o dia do baile chegou e quando Maria apareceu, ela foi recebida por um servo que lhe disse que Sua Alteza tinha pedido para ela esperar ali. Só que do nada Carla apareceu e a chamou de apenas mais uma simplória, dizendo que Lester sempre teve gosto por meninas sem educação. Fora, que ela estava usando um vestido horrível, e com certeza parecia o mais barato possível, não combinando com as festividades de hoje. Foi então quando Maria notou Carla. Carla se aproximou dela com um sorriso, pegando a pedra que pendia no pescoço de Maria com seu leque. Ela disse que essa pedra estava turva e parecia mais como um carvão do que uma joia que deveria ser usada no pescoço. Maria então respondeu com um rosto calmo e imperturbável. Calma, mulher, eu só estou usando isso aqui porque foi um presente de Sua Alteza. Ele me deu depois que eu fiz algo bem gostosinho por ele. Então Carla começou lentamente a ferver de raiva. Mas, Maria continuou dizendo que, caso ela não tivesse notado, essa era uma pedra preciosa bem rara, que era retirada das escamas de monstros petrificados. E essas pedras eram muito raras, já que estavam disponíveis apenas para um grupo bem seleto de pessoas. Ela também mudava de cor quando aquecida, mas Carla disse que já sabia disso. Carla também disse que Sua Alteza Lester era muito gentil com plebeias como ela, mas ela queria ser honesta com Maria e disse que ele estava apenas brincando com ela, já que o segundo príncipe nunca levaria a relação deles a sério, não importa quantas quinquilharias ele desse a ela. Carla era bastante famosa nos círculos sociais, então ela disse que poderia encontrar outro pretendente para Maria, caso ela quisesse, já que ela não a deixaria de mãos vazias e de coração partido. Ela disse que sentia pena de Maria, pois sabia que Lester só queria dar umas relaxadas e depois pular fora. Mas então, de repente, Lester apareceu por trás e disse que não era só relaxadas, ele queria fazer de tudo, e as macetadas com certeza não iriam parar tão fácil. Então Lester tocou o cabelo de Maria, meio que querendo mostrar a marca no pescoço dela, em seguida cobrindo a marca novamente com o cabelo dela. Ele se desculpou com Maria por fazê-la esperar. Em seguida virou de frente e beijou a parte de trás da mão dela, dizendo que ainda não conseguia esquecer o quão mágica tinha sido a última noite. Maria sorriu de volta para ele, mas lembrou que em seu sonho ele não estava beijando uma bela dama, mas um cão chamado Ben. Quando se afastaram de Carla, Maria disse que eles tinham conseguido ferir o ego dela, e era tudo graças ao cachorro favorito dele. Ao mesmo tempo, Carla estava tão irritada que ela quebrou seu leque. Enfim, enquanto passava por um grupo de convidados, Maria notou Alexander e Elliot entre eles, e os príncipes também a notaram. Enquanto Alexander a olhava, ele se lembrou de como ela estava ao lado dele em seu escritório e lhe disse que da próxima vez eles iriam relaxar a sós. Depois de lembrar disso, ele ficou vermelho de novo. Maria percebeu isso, não entendendo por que ele corava tanto, já que ela teve que se comportar de forma escandalosa e comprometeu seu orgulho. Lester também notou seu irmão envergonhado e quis saber o que estava errado com ele, mas Maria disse que não importava e seria melhor se eles fossem rápidos. Para ele deixar isso para lá, pois a noite hoje era uma criança. Elliot estava muito interessado na reação de Alexander, mas apenas observou Maria sair. Enquanto isso, jovens homens continuavam se aproximando de Carla e perguntando se ela tinha vindo sozinha. E ela disse que sim. E que mesmo apesar dela ter pensado em passar aquela noite com Sua Alteza Lester, ele tinha ido com outra pessoa para o baile. O rapaz imaginou que Maria não sabia sobre a relação de Carla e Sua Alteza Lester. Carla então explicou que Sua Alteza é muito gentil e não poderia recusar o pedido de uma dama. Nisso, o carinha então resolveu convidar Carla para dançar. Mas ela disse que já estava satisfeita apenas com a atenção dele, já que seu coração pertencia apenas a Sua Alteza Lester. Constrangido, o rapaz não podia acreditar que ele pudesse trocá-la por uma estranha, não depois de ver todos esses sentimentos que ela tinha por ele, e era por isso que ele não conseguia deixar isso passar. E de fato,
Logo esse sujeito rapidamente caiu em sua armadilha e se tornou um fantoche em suas mãos ardilosas. E enquanto ela pensava em como eles eram fáceis de controlar, foi justo quando Carinha se aproximou do príncipe Lester. Ele se aproximou deles e se virou para Maria, perguntando se ela tinha alguma ideia do que estava fazendo, ao passo que agarrou a manga do vestido dela, o rasgando, dizendo que aquele homem já tinha uma amada, e perguntando como ela ousava tentar conquistá-lo na cara dura. Nesse momento, Lester estava tão irritado que estava pronto para matá-lo, perguntando como ele ousava tratar sua companheira como se ela fosse uma plebeia. Então Carla se aproximou deles, dizendo que sentia muito pelo vestido dela. Ela disse que o Carinha deve ter sido tomado pela emoção depois de falar com ela, então também era culpa dela, com isso se desculpando pelo incidente. Lester percebeu que aquele era apenas mais um de seus jogos, e foi por isso que Carla disse que também garantiria que Maria conseguisse um novo vestido. Então ela mandou um servo trazer o melhor vestido que ela tinha, pedindo para escoltar a garota até seus aposentos. Maria sabia que Carla queria tirá-la do baile, mas ela não ia permitir isso. Então ela disse à senhora Carla para não se incomodar. Maria percebeu que todos já estavam assistindo à confusão delas e essa era sua chance. Maria se virou para Lester e disse que não queria arruinar a noite com algo tão pequeno quanto um vestido rasgado. Então ela convidou para dançar. Quando começaram a dançar, Lester perguntou se ela tinha certeza daquilo que ela tinha feito, já que poderia ser visto como falta de respeito para com a família real, mas ela tinha certeza que isso faria todos se calarem. Então Lester a puxou para perto e a beijou em sua testa. Enfim, disposto a mostrar sua verdadeira beleza a todos. Ele puxou o laço nas costas dela, que segurava seu vestido, e naquele instante todos os casais voltaram seus olhos para ela. De repente, sua roupa se transformou em um deslumbrante vestido vermelho como sangue, e belo como se fosse feito de rosas. Todas as garotas reconheceram que Maria era muito graciosa e bonita, e os homens também reconheceram que ela era uma dama muito charmosa. E de fato, nem mesmo o príncipe conseguia tirar os olhos dela. Carla tentou se afastar da multidão, mas todos estavam dizendo que aparentemente os rumores eram verdadeiros, e o primeiro dos 5 príncipes a se casar com certeza seria Sua Alteza Lester. E de fato, essa dama que ele trouxe ao baile era agora tida como pretendente a ser sua noiva. Mas quando Carla ouviu isso, ela não tolerou essa palhaçada. Ela tinha ido salvar seu homem, mas até ele olhava para a garota com um ar de adoração. Bom, no final da dança, todos estavam encantados. E logo ficamos sabendo que Maria tinha pedido a Sua Alteza para desenhar o vestido, de modo que parecesse muito simples por fora, mas escondesse uma verdadeira obra-prima por dentro. Enfim, depois da dança, a simpatia de Lester subiu para 16%, e se aproximando dela, ele colocou seu braço ao redor dela e agradeceu pela dança. Na verdade, Maria não sabia dançar nada e estava surpresa que ela não tivesse pisado nos pés dele. Lester disse que todos estavam preocupados com o vestido rasgado dela, mas Maria disse que isso não importava agora. Então Lester disse que não importaria agora que sua marca seria vista por todos. Carla, pé da vida, não podia acreditar que uma garota como ela pudesse receber tanta atenção, e por isso ela decidiu se aproximar de Maria e lhe disse que eles tinham um truque muito interessante com o vestido. Maria se virou, notando que o nível de simpatia de Carla já estava em menos de 20%. E realmente ela não estava esperando que isso a deixasse tão irritada. Mas, logo Maria tratou de dizer que o vestido foi ideia de Sua Alteza, e foi aí que Carla ficou surpresa que ela estivesse tão próxima de Sua Alteza. Será que eles já estavam relaxando toda a noite? Carla, indignada, então disse que gostaria de ser amiga da Maria, sugerindo que tomassem uma taça de vinho. Mas, o diabo é que toma. Era nítido que Carla queria cuidar pessoalmente de sua morte. Maria então, simpaticamente disse que esperou ansiosamente por esse momento e como ela foi muito gentil com Maria oferecendo seu vestido, ela não podia recusar aquela oferta. Maria continuou a girar e dançar, e logo vemos que Alexander não pôde deixar de dizer que era lindo. Lindo? Perguntou Elliot. Pois é cara, é que eu não sabia que esse império fazia vestidos tão bonitos. Elliot, ao lado dela, ficou igualmente chocado com as palavras de Alexander. Elliot não podia acreditar que seu irmão tinha sucumbido aos encantos de quem ele suspeitava, uma possível espiã. E por isso que ele decidiu perguntar se ele gostava dela. Alex imediatamente disse que sim e que gostaria de admirá-lo o máximo possível. Mas, eu estou falando do vestido, viu? Não é dela. Nisso, vemos que todas as damas também estavam admirando o vestido de Maria, e queriam um igual.
E foi aí que Alexander pensou que se descobrisse que fez o vestido, teria um bom lucro com isso. Desse modo, ele disse a Elliot que tinha alguns assuntos urgentes para resolver, então ele iria sair, pedindo para ele continuar os observando. Elliot ouviu Alexander sem questionar, afinal durante toda sua vida, Elliot tinha sido usado por um grupo de magos do mal, em seus rituais horrendos, e de fato ele até poderia ter perdido a vida se não fosse por Sua Alteza, Alexander. Ele lhe deu família e abrigo, então lhe devia muito, e por isso cumpria suas ordens sem questionar. Enfim, do outro lado, Carla mostrou uma garrafa de vinho, dizendo que restavam apenas 1000 garrafas dela no mundo, garantindo que seria de seu agrado. Então ela pediu ao servo para servir, mas enquanto ele ia fazer isso, Maria viu o rótulo do vinho, percebendo que era de Darkuri, da sua terra natal. Ela também notou que o homem estava tenso e não conseguia se controlar. Só que nesse momento, Carla lembrou que Sua Alteza Lester preferia vinhos do Império de Link. Maria olhou para a situação e notou que eles não estavam bebendo o mesmo vinho, e mesmo que o copo dela não cheirasse de um modo suspeito. Ela tinha certeza que estava envenenado. Carla esperava que ela apreciasse esse álcool raro que tinha descoberto especialmente para ela. Mas, a verdade é que o vinho continha um veneno de ação lenta que gradualmente secaria o corpo de Maria por dentro e em apenas alguns dias ela se tornaria uma múmia. Carla também faria questão que um enorme espelho fosse instalado em seus aposentos para que ela pudesse assistir sua beleza secando dia após dia diante de seus olhos. E de fato, apenas alguns momentos a separavam desse espetáculo inimaginável. Contudo, nesse momento Maria disse que esse vinho deve ter custado muito dinheiro, afinal não era fácil conseguir um vinho tão caro diretamente de Darkuri. Assim, Maria disse que não achava educado abrir uma garrafa de vinho tão rara, sem antes oferecer a Sua Alteza Lester. No entanto, Carla disse que em seu império era costume dar o melhor a seus convidados. Então ela não precisava se preocupar, pois Sua Alteza não ficaria ofendido com isso. Maria então percebeu como ela não queria que o príncipe bebesse o vinho, e foi por isso que ela decidiu apenas fingir beber o vinho, para que depois Carla achasse que ela tomou e a pegasse no flagra. Contudo, antes disso o príncipe a impediu. Lester disse que o vinho era de seu país e que Maria frequentemente bebia na companhia de sua família, então ele também queria beber. Maria sabia que ele definitivamente não deveria beber esse vinho, afinal Carla também não queria que ele bebesse. Tão tal que ela logo se levantou e derrubou a taça de vinho no terno branco do príncipe. Contudo, logo Lester disse com um sorriso, que como ela tinha pulado e queria tirar a taça de vinho dele, devia ser porque ela também queria muito beber esse vinho. Nisso Carla mandou o servo servir outra taça para o príncipe, já que ele não estava autorizado a beber desse vinho. Então ele se perguntou por que não estava autorizado a beber esse vinho em específico, ou se tinha alguma outra razão para que não devesse beber aquele vinho em particular. Nesse momento, Carla só pôde responder que ele tinha manchado o lenço de seu terno com esse vinho e queria mandar um servo buscar um terno novo. Mas depois disso, Lester estendeu a mão para Maria e eles saíram, deixando Carla bem irritada. Maria e Lester entraram na sala onde uma serva já tinha trazido uma muda de roupas, mas ela saiu rápido, deixando Maria confusa. Lester então explicou que ele não permitia que os servos o ajudassem a se trocar ou se lavar, já que ele não queria assustá-los com sua aparência, com suas cicatrizes. E foi por isso que Maria começou a molhar um pano, pensando em como ele era da realeza e deveria ser algo normal alguém fazer isso por ele, não importando como ele parecesse. Ela foi até Lester e começou a limpá-lo, mas ele disse que ela não deveria tocar sua pele, já que se houvesse veneno no vinho, ela poderia se contaminar também. No entanto, Maria disse para ele não se preocupar, pois achava que o veneno não poderia prejudicar sua pele, senão a Lady Carla não teria deixado o vinho derramar. Com isso, ele percebeu que Maria era muito atenciosa. Bom, ela decidiu perguntar por que ele tinha saído, já que se o vinho estivesse mesmo envenenado, eles teriam evidências físicas da culpa de Carla. Mas ele lembrou a Maria que o vinho era de sua terra natal, e talvez Carla tenha envenenado ele de propósito. Maria logo percebeu como ela poderia insinuar que o vinho já estava originalmente envenenado. Então ela também se aproveitaria disso, colocando a culpa em seu reino. Maria logo explicou que a produção de vinho era uma das principais indústrias econômicas de seu reino, e Lester tinha salvado não só a vida dela, mas também a honra de sua terra natal, e logo acabou agradecendo muito por isso. Então ela olhou para o índice de simpatia e ele brilhou imensamente. Bom, Lester disse que eles eram aliados e por isso tinham o dever de se ajudar. Só que a verdade é que ele também estava preocupado com o que estava acontecendo entre ela e Alexander, mas de início, Maria nem percebeu o que ele estava falando.
Então ele lembrou que quando seus dois irmãos olharam para ela no baile, os dois ficaram envergonhados. Nisso, Maria se lembrou do episódio no escritório de Alexander, ficando vermelha, e dizendo que não tinha nada que os conectasse. Afinal, ela não podia dizer que teve que flertar com Alexander para escapar do interrogatório. Lester se inclinou para o rosto dela, percebendo que ela não estava lhe contando algo novamente, mas ela garantiu que dessa vez ela estava envergonhada de até mesmo lembrar dessa conversa. Enfim, justo nesse momento, alguém bateu na porta. Lester jogou sua camisa e abriu a porta, e atrás dele estava Elliot. Ele olhou para o quarto, dizendo que pensou que alguma criada estaria com ele, e não a princesa Maria. Então Elliot estalou os dedos e uma pena apareceu em sua mão. Ele disse a Lester que não estava interessado em falar com ele, mas que tinha algumas perguntas sobre aquela pena, que provavelmente era de Maria. Ela percebeu que aquela era a pena do pombo que ela estava usando para enviar cartas. E por isso ela imaginou que eles perceberam que ela estava usando pombos para se comunicar com Luís. Nesse momento, Elliot perguntou se a princesa poderia lhe dar um pouco do seu tempo, mas Lester bloqueou seu caminho, perguntando o que ele queria com Maria. O quinto príncipe jurou que não ia machucá-la, mas isso não era uma resposta para Lester. Então ele perguntou de novo o que ele queria. Mesmo assim, Maria tinha que saber o que ele queria perguntar. Então ela disse que iria com ele. E de fato, Lester não entendia porque ela concordou em ir. E, tentando impedi-la, logo ele ficou surpreso quando ela pegou sua mão e repetiu que ele tinha jurado que não a machucaria e que ela voltaria logo. Assim, ele levou Maria para o quarto e, com um estalar de dedos, acendeu a luz. Maria se aproximou das luzes e percebeu que o que as pessoas estavam dizendo é verdade, que ele era o melhor mago de todo o continente. De repente, o quinto príncipe perguntou se ela gostava de mágica, e Maria respondeu que não muito. Elliot ficou fascinado com a resposta dela, dizendo que a mágica podia ser boa ou má, dependendo de quem a controlava. Então ele tossiu, resolvendo ir direto ao ponto. Ele mostrou uma bolha em sua mão e nela tinha um pombo. Ele disse que no outro dia esse pombo tinha saído da casa de hóspedes do segundo príncipe. Então Maria explicou que ela tinha apenas enviado uma carta para o príncipe Luís, já que seus países eram amigos há muitos anos. Mas Elliot não estava convencido e perguntou se ela se importaria se eles soubessem do conteúdo de sua carta. Então ela ficou assustada, pensando que se Sua Alteza Alexander descobrisse o que ela e Luís estavam tramando, sua morte seria inevitável como da última vez. Contudo, do nada Elliot disse que ele poderia esquecer sobre aquele pombo se ela atendesse a um pedido dele. Maria, surpresa, perguntou qual era esse pedido. Nisso, de repente, ele conjurou uma rosa, se ajoelhou e convidou Maria para admirar o jardim juntos. Maria pensou não ter entendido o que ele disse, mas logo Elliot tratou de repetir, dizendo que queria ir até o Jardim das Rosas com ela. E já que estava na época de floração, ela poderia admirá-las em toda a sua glória. Bom, acontece que Alexander frequentemente passava tempo no Jardim das Rosas quando precisava organizar seus pensamentos e Elliot tinha certeza de que ele estava lá agora. Mas Maria achou isso muito simples e por isso pensou que tinha algo errado. Ela estava desconfiada de que isso era outra armadilha de Sua Alteza Alexander. Mas, o quinto príncipe garantiu que não era. Ele apenas queria que seu irmão passasse tempo com uma dama de quem gostava. Desse modo, ele perguntou o que tinha que fazer para ganhar a confiança dela. Maria pensou por um segundo, e disse para ele mostrar seu rosto a ela. Afinal, já que ele não deixa ninguém ver seu rosto. Se ele fizesse, ele realmente teria a confiança dela. Bom, o príncipe Elliot nunca sai sem máscara, e nunca ninguém fora da família real viu ele sem máscara. Para todos, ele é um príncipe introvertido que não deixa ninguém se aproximar, preferindo manter seu coração e personalidade em segredo. Elliot questionou, então, me diz aí, se eu tirar a máscara, tu vem comigo mesmo? Ela acenou concordando, dizendo que não iria voltar atrás. E logo Maria acabou ficando surpresa, pois esse carinha queria muito ir para o jardim com ela, tanto que estava disposto a revelar sua identidade para uma garota desconhecida. Elliot disse que usava aquela máscara de propósito, ainda se escondendo da culpa que os cultistas das artes negras tinham colocado nele, mas ele tinha que retribuir a Alexander por salvar sua vida de algum jeito. Ele tinha que fazer o que pudesse. Então ela removeu sua máscara e pediu à princesa para não voltar atrás em sua palavra. Maria se aproximou dele, o admirando, já que ele era ainda mais bonito do que ela esperava. Elliot logo tratou de perguntar se a princesa estava satisfeita. E de fato, Maria percebeu que era loucura concordar com uma aventura tão perigosa, mas ela concordou mesmo assim,
dizendo que iria dar uma de vida louca. Afinal, ela tinha prometido. Então Elliot agradeceu e colocou a máscara de volta. Desse modo logo a rosa em sua mão brilhou. Ele pediu à dama para fechar os olhos e depois de um segundo, ela os abriu, ficando instantaneamente maravilhada com a beleza do lugar. Bom, era a primeira vez que Maria tinha visto uma variedade tão grande de rosas. Elliot tinha dito que Sua Alteza Alexander gostava muito de rosas, deixando Maria surpresa que um homem cruel como ele gostasse de flores tão elegantes. Elliot também disse que se ela gostasse de alguma rosa, ela poderia ficar com ela. Então Maria começou a caminhar e olhar para as rosas e finalmente escolheu uma bela rosa azul. Elliot disse que essa rosa era da variedade Lawrence, e esse tipo de rosa era muito comum em seu império. Elliot também disse que tinha uma lenda muito bonita ligada a essa rosa, com isso deixando Maria curiosa sobre essa história. E o príncipe começou a contar que há muito tempo, o rei de seu país se apaixonou por uma plebeia. Mas antes que ele pudesse continuar com essa história, Elliot notou que Sua Alteza Alexander tinha chegado. Ele se virou e disse que contaria a história mais tarde, ao passo que exclamou que tinha esquecido uma coisa na oficina. Então pediu para ela esperar ali. Ele desapareceu correndo, e enquanto se virava, ela pensou em como era como se ele estivesse tentando fugir de alguém. E de repente, ela esbarrou em Alexander, com papéis voando de suas mãos. Maria se desculpou rapidamente com ele, afinal como não estava olhando por onde ia, era culpa dela. Mas quando os dois se viram, Alexander perguntou o que ela estava fazendo ali. Então Maria disse que Sua Alteza Elliot tinha lhe convidado para o jardim, para admirar as rosas. Contudo, quando ela lhe entregou os papéis, ela notou rapidamente um desenho de seu vestido. Alexander até tentou se explicar, dizendo que seu vestido tinha arrancado elogios de todos. E as damas no baile estavam cochichando sobre como queriam comprar o mesmo vestido. Então ele imaginou que seria outra fonte de renda para seu império. Só que Maria disse que isso não era uma boa ideia. E por isso Alexander quis saber por que ela pensava assim. E ela disse: olha, o vestido é espetacular, mas sua construção é bastante complicada. À primeira vista, puxar um cinto ou um laço e revelar um vestido completamente diferente não é uma ideia complicada. Mas ao modelar um vestido assim, é necessário pensar no estilo e no tecido dos dois vestidos. Além disso, o vestido pode não abrir na primeira tentativa. Então, mesmo que seja bonito, você acaba gastando muito tempo e materiais para alcançar esse resultado. Alex notou que ela era muito inteligente e perguntou se foi ela quem teve a ideia do vestido e controlou todo o processo com o alfaiate. Mas Maria continuou dizendo que seria necessário muito dinheiro e investimento para produzir outro vestido como aquele. E que mesmo assim, talvez não produzisse o resultado esperado. Então Alex disse que essas observações eram muito úteis e eles levariam em consideração. Ele também notou a rosa em sua mão. Nisso, Maria rapidamente explicou que Sua Alteza Elliot tinha permitido que ela escolhesse qualquer rosa que gostasse, e ela tinha gostado dessa. Maria pensou que ele devia estar irritado, por ela ter vindo até aqui, só que logo se lembrou de que ele amava rosas, e por isso ela pensou em como poderia diminuir sua raiva. Ela resolveu então dar a sua rosa para ele, só que isso acabou deixando o príncipe muito vermelho, afinal essa era uma rosa de Lawrence. E no Império de Link, se alguém lhe dá uma rosa assim, é algo comparável a uma declaração de amor. Segundo a lenda, o rei se apaixonou por uma plebeia, e apesar de suas diferentes condições, ele deu essa rosa à sua amada, jurando seu amor eterno. Então eles se casaram e o casal foi amado por todo o povo. A lenda ainda é muito popular no Império e por isso que dar uma rosa de Lawrence é um gesto muito doce e provocativo. Mas Alex achou que ela não sabia dessa lenda e perguntou por que ela não deixou essa rosa para dar a Lester. Ele ainda racionalizava de que para ela, essa era apenas uma rosa comum, então ela não tinha colocado nenhum significado nesse gesto. Nisso, Maria se perguntava se Sua Alteza Lester gostaria do presente dela. Afinal ele não tem muito a cara de quem gosta de rosa, pois ela achava que ele gostava era de outras coisas que ela tem até vergonha de comentar. Então Alexander disse que qualquer homem ficaria feliz em receber um presente de sua amada. E quando ele falou isso, do nada, seu coração deu uma estranha palpitação. Ele não sabia o que era isso. E pensando que tinha ficado no vácuo, Maria então pediu licença. Contudo, Alexander disse para ela esperar. Maria queria saber o que mais Sua Alteza queria perguntar a ela. Ela achou que ele não iniciaria um outro interrogatório e apenas a deixaria ir. Então ele lhe entregou as folhas, pedindo para ela contar um pouco mais sobre seu vestido. Maria ficou surpresa com aquilo, já que quase pareceu que ele queria dizer algo mais.
Alexander continuava pensando em como não podia simplesmente deixá-la ir. Maria, achando que tinha algo errado com ele, olhou para ele, e pensou que ele estava muito animado com a ideia de começar um novo negócio, mas ao mesmo tempo ela já tinha explicado tudo a ele. Desse modo, Maria apontou para o padrão de seu vestido e falou como o bordado de seda usado no vestido era quase invisível, mas se destacava na luz. No entanto, quando o vento soprou, Maria decidiu arrumar o cabelo. Só que nesse momento Alexander viu a marca no pescoço dela, deduzindo que era da boca de Lester. O príncipe corou ao perceber isso, deduzindo que eles já estavam relaxando toda a noite. Maria, por sua vez, não entendia porque Alexander olhava fixamente para ela, e logo teve a sensação de que ele não estava ouvindo nada que ela dizia. E por isso ela ficou com muita vergonha, em seguida decidindo perguntar se ele estava bem. Nisso, Alexander tirou os papéis das mãos dela, em seguida dizendo que já tinha descoberto tudo o que precisava saber. Depois disso, o príncipe se apressou em sair dali, e Maria acabou ficando parada com a rosa, sem entender por que ele mudou a expressão de seu rosto do nada. Mas olhando para trás, ela olhou para seu número de simpatia, que subiu para 11%. Enfim, o que será que vai acontecer depois? Maria ainda vai conhecer os outros príncipes. O que será que Maria ainda esconde? Ela vai conseguir conquistar todos os príncipes? O que Luís planeja? O que Carla vai tramar agora? Será que teremos novos personagens nos próximos vídeos? Bom, se você quer saber isso e muito mais, não deixe de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, pedindo uma continuação. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!